Rafa, hoje vamos conversar com Wilson Alves, ele que é nutricionista e especialista em emagrecimento e nutrição esportiva. Wilson, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer por estar aqui na Rádio Globo FM Feira de Santana. Agradecer também pelo programa da 6, pelas importantes discussões que vem trazendo para o nosso município. E agradecer também pelos grandes comunicadores aqui ao meu redor. Obrigada, então vamos lá. Bom dia, Wilson. Bom dia. Wilson, a utilização de ferramentas de coaching na nutrição tem sido uma tendência atualmente, né? Explica para o nosso ouvinte como funciona esse tipo de tratamento. Poliana, emagrecimento nunca é uma coisa muito simples de se resolver. Existem muitos fatores que são determinantes para que uma pessoa consiga emagrecer ou não. Então, é justamente aí nessa dificuldade que o coach começou a ser utilizado no emagrecimento. A proposta do coach é que a pessoa consiga emagrecer, se abordando primeiramente a parte interna dele, depois a parte externa, como dieta, atividades físicas. Por quê? Muitas vezes uma pessoa não emagrece não é pela dificuldade em fazer uma dieta, em seguir um plano alimentar, mas sim existem coisas dentro dela que ela não consegue emagrecer. Por exemplo, a autoestima dela está muito baixa, então ela acha que ela nunca vai conseguir. Ela não tem planejamento, ela não tem organização, ou ela está compensando alguma lacuna da vida dela com o alimento. Então, dificilmente ela vai conseguir seguir qualquer plano alimentar se ela não tiver consciência disso e tratar essa parte interna dela. Wilson, mas é possível você emagrecer sem focar em dieta? Num primeiro momento, sim. No primeiro momento, foi como eu falei para você. Se o seu problema, vamos supor que você está compensando com o alimento algum problema de sua vida, algum problema no seu trabalho. Enquanto você não tiver consciência disso, você nunca vai conseguir seguir um planejamento alimentar a longo prazo. Porque você não sabe o que está acontecendo. Então, quando você identifica isso, você identifica o que é que está te boicotando, você acaba tendo mais clareza sobre o que está acontecendo e seguir um plano alimentar acaba sendo a consequência a longo prazo. Você se cuidar, você fazer uma atividade física, mas é importante você saber o que é que te boicota internamente. E uma das justificativas de não fazer dieta é que a pessoa não aceita deixar de comer alguns alimentos, né? Certos alimentos. Mas é possível você fazer dieta colocando mais sabor na mesa, vamos dizer assim? Sim. Rafa, um dos grandes problemas em se fazer dieta é que geralmente as pessoas querem ser muito radicais. Elas querem tirar tudo que gosta, tirar 100%, e ela acaba vivendo uma vida que não é delas. Ela se sente como se estivesse numa prisão e a qualquer momento ia sair daquela prisão. Então a gente defende sempre o equilíbrio. Nunca seja totalmente radical, mas tenha equilíbrio, reduza um pouquinho, consiga administrar isso fazendo atividade física, consiga administrar isso implementando alimentos mais saudáveis. E assim, hoje em dia a gente consegue pesquisando ter muitas receitas saudáveis e com sabor. E é possível você malhar em jejum e emagrecer? Favorece a perda de gordura, isso? Existe esse mito aí, tem muita gente que fala, jejum, agora tem que malhar em jejum, tem que ficar em jejum intermitente que chamam. Isso é saudável? Primeiro vamos pro malhar em jejum. Isso é uma grande polêmica hoje no meio científico, tá certo? É muito complicado a gente sempre falar de qualquer conduta que sirva para todo mundo, porque cada pessoa tem uma individualidade biológica, cada pessoa está vivendo ali um momento fisiológico, então se você usar uma regra para todo mundo, você acaba tendo complicações. Então, essa conduta deve ser utilizada assim, de forma acompanhada. A pessoa tem que saber como é que está aquela pessoa, o estado de saúde daquela pessoa, para não se acabar agravando algum problema que aquela pessoa possa ter. Então, se essa conduta for utilizada de forma estratégica, de forma acompanhada pelo nutricionista, pelo educador físico, pode ser válido. Mas, assim, de forma nenhuma, falaria que qualquer pessoa pode utilizar, porque isso aí pode acarretar alguns problemas, dependendo do estado fisiológico da pessoa. É porque qualquer tipo de tratamento precisa de um acompanhamento, né? Não é porque... Tem muita gente que vê as coisas na internet, que vê aquela influenciadora, aquela pessoa que
que tem lá o corpo perfeito, dito como perfeito no Instagram, na rede social, e quer copiar o que a pessoa faz. Isso não é recomendável, né? Sim. Rafa, esse é um dos grandes problemas hoje do que a gente fala da nutrição estética. Porque as pessoas são muito influenciadas hoje pelas redes sociais. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, cada uma pessoa tem um biotipo, tá certo? Tem aquele biotipo que perde gordura mais rápido, tem um metabolismo mais rápido. Tem aquele biotipo que o metabolismo é lento, a pessoa perde gordura bem devagarzinho. Então, muitas vezes você tem um biotipo totalmente diferente, vê um artista lá com um corpo perfeito, você quer, de qualquer forma, ter aquele corpo. Né? Então, você cria expectativas, às vezes expectativas que você não vai conseguir concretizar no plano real. E muitas vezes as pessoas, para ter aquele corpo, acabam fazendo besteira, buscando atalhos, né? Tomando remédios, utilizando anabolizantes. Então, as redes sociais hoje é um problema seríssimo no que se fala em nutrição estética. E Wilson, hoje está muito na moda, né, a dieta low carb. Quais os benefícios e os malefícios desse tipo de dieta? Certo. Hoje a humanidade, ela consome muito carboidrato, principalmente carboidratos refinados, né, ricos em açúcar. E assim, o excesso de carboidrato com certeza hoje é uma das maiores causas de obesidade no mundo. A gente às vezes, há um tempo atrás, a gente falava muito da gordura e esquecia do carboidrato, e que excesso de carboidrato vira gordura. Por isso que as dietas low carb cresceram tanto. Então, na verdade, a dieta low carb, ela propõe uma redução bastante acentuada do carboidrato, e com isso a compensação dessa redução com um pouco mais de proteína, com um pouco mais de gordura. Mais uma vez, eu reforço o que eu falei aqui antes, não é para todo mundo, tá certo? Tem que ser analisado caso a caso, tem que ser utilizado, na minha opinião, não pode ser uma utilização contínua, tem que ser utilizações estratégicas para a meta de cada paciente. Então, assim, eu não recomendo ser utilizado aleatoriamente. Sim, se o profissional que estiver te acompanhando entender que ali, para sua meta ali corporal, de composição corporal, é interessante. Wilson, tem um ouvinte querendo saber aqui se para emagrecer é preciso comer várias vezes ao dia. Essa aí é outra, podemos dizer assim, lenda urbana. Não tem lastro científico que você comer várias vezes ao dia você vai conseguir emagrecer. A estratégia de comer várias vezes ao dia, às vezes é interessante, porque faz com que você não coma muito em determinados horários do dia. Por exemplo, vamos supor que você almoça, não come nada de tarde, mas chega lá de noite na janta com muita fome. Você come exageradamente. Se você inserir um lanche ali à tarde, com certeza você vai chegar com menos fome e com certeza você vai boicotar bem menos o seu plano alimentar. Então, a estratégia de você não ter muita fome em determinados horários estratégicos, é interessante você dividindo as refeições. Wilson, uma pessoa que quer emagrecer, qual é o primeiro passo que ela vai dar? Vamos dar um exemplo. Poliana Rodrigues. Poliana Rodrigues, ela vive malhando, vive fazendo Muay Thai, fazendo academia, correndo e tal. E não consigo emagrecer. E ela resolve emagrecer. Qual é o primeiro passo que ela deve dar para conseguir alcançar o objetivo? Rafa, hoje, primeira coisa, a pessoa tem que analisar se ela já tentou várias vezes ou não. Por que isso é importante? Uma pessoa que nunca tentou, talvez o problema dela seja só organizar a dieta. Uma pessoa para organizar ali o planejamento dela alimentar baseado na rotina dela. Por outro lado, uma pessoa que já tentou várias vezes tem que entender o que é que está acontecendo dentro dela que está boicotando ela. Alguma coisa tem dentro dela que ela não está conseguindo seguir. Então ela pode ir para 10, 15 profissionais e muitas vezes o problema não vai estar ali. Então ela tem que identificar o que é que está acontecendo. É falta de planejamento, é falta de foco, é uma compulsão alimentar, será que ela está tendo algum transtorno alimentar por alguma lacuna da vida dela? Então, assim, se ela perceber que há algum problema interno, ela tem que procurar uma ajuda mesmo para resolver aquelas questões internas e depois focar novamente no planejamento alimentar. E aí que entra o coaching, né? E como que o coaching identifica isso? Como que essa estratégia identifica? Pronto. A gente identifica isso pela triagem. A gente começa a perguntar a história da pessoa, né? A primeira vez, não é a primeira vez, quantas vezes,
E aí a pessoa falando um pouquinho da vida dela, rapidamente a gente identifica que ali pode ser algum problema ali mais interno. E se falar, também a gente não pode esquecer, né, que pode ter algum problema hormonal. Se a pessoa tiver ali bagunçada o sistema hormonal dela, ela dificilmente vai conseguir emagrecer. Então, provavelmente, ela vai precisar de um especialista ali em hormônios, um endócrino, para poder organizar a casa ali, para depois ela começar a emagrecer pelo planejamento alimentar. Por exemplo, hormônios como cortisol, insulina, testosterona, pode prejudicar demais. Tireoide, uma pessoa com hipotireoidismo, então pode prejudicar demais o planejamento alimentar. Então é necessário também organizar a parte hormonal da pessoa. Isso no caso vamos aqui no meu caso. Eu sou um cara que eu não consigo viver sem doce. Então eu malho, eu treino, tal, mas eu não consigo seguir uma dieta porque eu não consigo largar o doce. Como é que o coach ele pode me ajudar numa situação dessa? Perfeito. Quando a gente usa ferramentas de coach com o paciente, a gente nunca diz o que a pessoa tem que fazer. O coach sempre acredita que as respostas estão dentro da outra pessoa. Então eu vou buscar com você formas de você administrar isso. Aí você vai me dizer qual seria uma forma de administrar. Por exemplo, se você come 3 doces por dia, talvez você me respondesse, não, eu posso comer uma vez por dia. Já é um avanço. Na outra semana, você pode propor a comer, em vez de todos os dias, 3 vezes por semana. Então já é outro avanço. Então, sempre a gente vai obedecer no tempo do paciente. Ele que vai dizendo o que ele pode fazer para administrar. Por exemplo, se você falar, poxa, eu posso fazer uma atividade aeróbica hoje para compensar o doce que eu estou comendo. Então, já é um avanço. Você já saiu da zona de conforto. Então, sempre é administrando e obedecendo o tempo do paciente. Bacana. Você, então, faz uma adaptação para cada paciente, o que ele tem de problema. Tem um cara que come muito doce, tem um cara que gosta de comer muito carboidrato, e você vai tirando aos poucos. Vamos dizer assim. E isso administrando, com certeza. Fale, Paulinho. Com o nutricionista, o paciente normalmente vai uma vez ao mês, né? Ou a cada 40 dias. Com o coach, que é uma atuação nova, ele tem que conversar semanalmente? Como que funciona? Bom, Poliana, o meu programa hoje de emagrecimento utilizando coach são aproximadamente 6 meses, porque realmente, quando você tem um contato muito curto com o paciente, não dá tempo nem de você perceber tudo o que está acontecendo e não dá tempo do paciente testar e trazer para você as dificuldades. Então, a gente divide o programa em 10 sessões, certo? Essa divisão aí ao longo do tempo dá mais ou menos 5 a 6 meses, porque aí é o período que você realmente tem um contato muito grande com o paciente e ele consegue trazer para você todas as dificuldades. Viu, se existe alguma diferença no tratamento que é feito com homens e com mulheres? Tem alguma diferença básica, assim? Você usa alguma tática, estratégia diferente quando é com homem e quando é com mulher? Fisiologicamente, com certeza, a parte hormonal. É preciso que a gente entenda que, baseado nas características específicas, né, do homem e da mulher, eles têm um comportamento hormonal diferente. Outra coisa interessante a se destacar é que a composição corporal natural do homem e da mulher é diferente. A mulher tem um maior percentual de gordura natural, o homem tem um menor percentual de gordura. Então, as metas que você cria são metas diferentes. Trazendo para o programa, com certeza, os anseios dos homens geralmente são bem diferentes dos anseios das mulheres. Então, assim, os elementos que acabam sabotando os homens geralmente são bem diferentes dos elementos que acabam sabotando as mulheres. Então, a abordagem sempre tem que levar isso em consideração. Estamos conversando aqui com o Wilson Alves, ele é nutricionista, especialista em emagrecimento. Wilson, você também é adepto à fitoterapia, né? Explica para o ouvinte o que é a fitoterapia. A fitoterapia é a utilização de ervas em intervenções nutricionais. Tá certo? Então, hoje em dia na nutrição, para você conseguir executar intervenções com fitoterápicos, você precisa hoje ser pós-graduado e você precisa se submeter a uma prova nacional. Sem isso, você não consegue hoje usar nas intervenções nutricionais os fitoterápicos. E os fitoterápicos, eles como estão presentes na natureza, são utilizados muito como princípios ativos de remédios, eles podem agregar bastante em qualquer conduta nutricional, seja emagrecimento, seja no combate e tratamento de algumas patologias. Até no meio esportivo,
os fitoterápicos podem ser utilizados. Então, são basicamente a utilização das ervas. Você vai utilizar ali as ervas e como isso pode ajudar as pessoas nas intervenções nutricionais. E quais são as mais utilizadas? A fitoterapia, ela nasce muito das tradições. Então, por exemplo, esses chás que a gente utiliza normalmente, erva doce, capim-santo, o chá verde, esses geralmente são os mais utilizados porque são uma das fontes da fitoterapia. A fitoterapia nasceu do uso tradicional dos povos, da cultura dos povos. E substitui os suplementos alimentares, ou a fitoterapia é só uma alternativa a mais no processo aí de emagrecimento ou de outra coisa ligada à nutrição? Rafa, a gente costuma falar que sempre os suplementos ou fitoterápicos é a cereja do bolo. Então, assim, não é o essencial. O essencial é, entre aspas, ali, o feijão com arroz, que você faz todo dia, o seu café da manhã, o seu lanche, o seu almoço, o seu jantar. Então, isso é o básico, tá certo? Você utilizar ali um fitoterápico, por exemplo, um chá verde para acelerar seu metabolismo, um suplemento, aquilo ali vai ser só a cereja do bolo. Tá certo? A preocupação mesmo e o básico, essencial, é o feijãozinho mesmo com arroz ali, são suas refeições diárias. Conversamos aqui com o Wilson Alves, ele é nutricionista, especialista em emagrecimento, também adepto à fitoterapia. Wilson, obrigado aqui por bater esse papo com a gente, tirar essas dúvidas. Wilson, muito obrigada, pela participação aqui no nosso programa. Eu queria agradecer novamente a presença aqui. A gente espera que a nossa fala tenha agregado positivamente a vida e a saúde das pessoas. Agradecer de novo aqui esses grandes comunicadores aqui de Feira de Santana, pelas notícias, pelas discussões que sempre agregam a nossa comunidade. E quando precisar, estou à disposição de vocês. Wilson, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, tem algum Instagram, alguma coisa? Tem sim, é só seguir lá, Wilson Alves Nutri. Que aí a gente tem muito material meu lá, tem vídeos, posts aí, e a gente continua aí a discussão. Pronto. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Dudu, que estava acompanhando a gente, o Márcio, o Cleiton Gonçalves também ouvindo a gente. Eu vou pro intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café das 6.